Deus tem uma palavra em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 18. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Então entrou o rei Davi e ficou perante o Senhor e disse: Quem sou eu, Senhor Jeová? E qual é a minha casa que me trouxestes até aqui? E ainda foi isso pouco aos teus olhos, Senhor Jeová, senão que também falaste da casa do teu servo para tempos distantes. É isso o costume dos homens, ó Senhor Jeová? E o que mais te falará ainda, Davi? Pois tu conheces bem a teu servo, ó Senhor Jeová. Por causa da tua palavra e segundo o teu coração fizeste toda essa grandeza, fazendo a saber o teu servo. Portanto, grandioso és, ó Senhor Jeová, porque não há semelhante a ti, e não há outro Deus, senão tu só, segundo tudo o que temos ouvido com os nossos ouvidos. E quem há como o teu povo, como Israel, gente única na terra, a quem Deus foi resgatar para o povo, e a fazer-se um nome e a fazer-vos estas grandes e terríveis coisas para a tua terra, diante do teu povo, que tu resgataste do Egito, desterrando as nações e a seus deuses, e confirmaste a teu povo Israel por teu povo para sempre. Tu, Senhor, te fizeste o seu Deus. Agora, pois, ó Senhor Jeová, essa palavra que falaste acerca do teu servo e acerca da sua casa, confirma-a para sempre e faze como tens falado. Amém? Davi entra aqui em oração com o Senhor e Davi ele entra com argumento quando ele ora ao Senhor, né? Então, toda vez que nós nos aproximamos frente à porta da misericórdia, argumentos convincentes, né? E súplicas fazem chegar até o céu. E geralmente você vê que Deus ele não precisa ser informado acerca de nada. Então, concernente a nós, porque toda bênção que ele tem para nós e que nós vamos até ele com petição, se estiver dentro da vontade dele, e quando nós chegamos até ele com argumentos, quais são esses argumentos, pastora? São a palavra do Senhor. Só que toda vez que nós entramos na presença dele, para que a gente conheça a palavra do Senhor, a gente precisa ler a Bíblia. A gente precisa aplicar a Bíblia no nosso coração. Então, a gente tem que saber exatamente como entrar diante da presença do Senhor. Então, a gente precisa encher a nossa boca de argumentos. Se a gente olhar a Bíblia, né, de Gênesis a Apocalipse, todos eles que conseguiram algo com o Senhor usaram o argumento. Tu disseste. Foi o Senhor que falou. Entendeu? A sua palavra diz isso. E Deus, ele tem tanto rigor nas palavras dele, ele cumpre tanto aquilo que ele disse, né, para que o nome dele não venha a ser escarnecido, que ele, toda vez que você usa esse tipo de argumento com o Senhor se alegra. Por quê? Porque ele vê o quanto a palavra dele tu conhece, e como você aplica a palavra dele, solicitando, pedindo, indo em busca de alguma coisa. Então, o próprio Deus, toda vez que a gente usa esse argumento, não é nem para benefício do Senhor, é para o nosso benefício. É para que a gente possa ver o resultado das nossas orações. É para que a gente possa ver que as nossas orações, as nossas petições diante do Senhor não são em vão. O Senhor sempre tem algo maravilhoso para nos trazer. Ele sempre tem algo preparado para os seus filhos.
Ainda o não do Senhor é maravilhoso para nós, porque dentro de um não do Senhor já é um livramento ou algo grande que ele quer entregar lá na frente para depois te dar um sim. Aí você vai olhar e vai falar, por isso eu não recebi lá atrás, por isso eu recebi um não antes. Então, toda vez que nós abrimos a nossa boca, vamos com argumento. Olha, eu até anotei algumas coisas aqui, ó, quer ver? No que se refere a Deus, a oração não é necessária de forma nenhuma, mas quanto a nós, ele é inteiramente necessário. Se as bênçãos de Deus chegassem até nós, sabe, sem serem pedidas, não teria metade do valor que tem, pois, ao pedi-las, obtemos uma dupla bênção. Que é o quê? Uma é obter e a outra é pedir. Então, a gente tem uma dupla bênção, porque quando a gente pede e a gente obtém aquilo que a gente pediu, é gratificante. Até o Senhor é festa para o Senhor. Porque soubemos pedir. Soubemos chegar na presença do Senhor pedindo. E as orações, quando a gente entra numa oração, a gente entra em propósito de oração com o Senhor, nós subimos como a águia. A águia chega e passa acima da nuvem, quase chegando ao trono do Senhor. Então, quando a gente ora ao Senhor, é como se a gente entrasse na tesouraria do Senhor e ele entregasse algo assim extraordinário, de valor para a nossa vida. Rico, né, em valor, rico em algo que ele quer para a nossa vida. E o que mais a gente pode trazer para nós? Que a gente possa estar na presença dele todos os dias e que a gente possa viver aquilo que o Senhor tem de promessa na nossa vida. A Bíblia tem mais de 3.850 promessas. E basta a gente tomar posse dessas promessas e aplicar na nossa vida e crer. É aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Ele é fiel para poder trazer à tona aquilo que a gente acha que a gente não vai conseguir. E quem somos nós? Nós temos que estar diante do Senhor de interesses certo, correto, obediente, para que o Senhor olhe para nós e quando o inimigo chegar até nós e dizer, ei, aqui não, aqui tu não cabe. Porque aqui a morada é de Deus. Eu sou um escolhido do Senhor. Eu sou alguém que é obediente à palavra do Senhor. Ainda que tu tente alguma coisa, porque ele vai tentar, estou aqui firme, em pé, porque eu sei que o meu Deus vive e não há outro Deus além dele, que faz infinitamente mais além daquilo que eu penso. Mas para a gente ter essa postura diante do inimigo, a gente precisa estar correto diante de Deus, em obediência. E crendo que Deus está à nossa frente. Que é Ele que guia nossos passos. Que é Ele que nos leva até onde a gente precisa ir. Porque nós não governamos mais a nossa vida. Quem governa a nossa vida é Deus. Estamos debaixo e guardados no esconderijo do Altíssimo. Sabemos que Ele é nosso refúgio e Ele é a nossa fortaleza. Sabemos que Ele que entrega nas nossas mãos aquela petição de acordo com a sua vontade quando pedimos. E o Senhor vem e fala, não, minha filha, está pedindo de acordo com aquilo que realmente eu quero para a tua vida. E a gente vive o melhor de Deus. Todos os dias a gente vive o melhor de Deus. Da hora que a gente levanta, a hora que a gente vai dormir. E Ele prepara, tá? Ele prepara para nós o momento, Ele prepara para nós a hora, Ele prepara para nós aquilo que Ele quer para mim e para a tua vida. E a quem nós vamos temer? Nós devemos fazer como os grandes homens de Deus. Abraão foi até o Senhor, segurou na mão do Senhor, quando o Senhor foi para destruir Sodoma e Gomorra. Abraão, com súplica,
determinado, chegou ao Senhor e falou, mas Senhor, vou até ler aqui, ó. Fundamentou-se nele quando tentou sustar a justiça de Deus. Vou ler o que ele diz. Se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-la também? E não pouparás o lugar por causa de 50 justos que estão dentro dela? Ele foi lá com argumento, com fundamentos diante do Senhor. Porque ele sabia que lá tinha uma família dele que conhecia a palavra do Senhor, que era homem de Deus, e que ele não queria que fosse destruído. E longe aí, ele ainda falou, longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti seja. Não fará justiça o juiz de toda a terra? E ali começa a luta de Abraão com Deus. Com este poderoso argumento, o patriarca segurou a mão esquerda do Senhor e prendeu exatamente quando o raio estava prestes a cair. E ainda disse, Senhor, tem, né, que ele estava esperando alcançar a misericórdia de Deus. E suplicou para que a cidade fosse poupada se nela houvesse pelo menos 10 justos. E o Senhor falou que ainda que tivesse 10 justos, ele não acabaria com a cidade. Mas quando o Senhor chegou lá na casa de Jó, ele perguntou quantos tinham dentro da casa de Jó. 7, que é o número da perfeição. E ali o Senhor poupou a vida de Jó e os teus. Mas Abraão foi clamando, foi diante do Senhor com argumento, para que o Senhor pudesse fazer o que o Senhor fez na vida de Ló. Mesma coisa ele fez quando Davi, olha só, quando Davi, até anotei aqui, ó, quando Davi expressou, depois que Natan profetizou a promessa, que foi essa daqui que nós estamos lendo, Davi disse ao final da sua oração, fazes como tu disseste, ó, ele falou, ó, confirma, sempre faze como tens falado. Ele colocou a palavra, ele afirmou que Deus tinha dito. Então, eu quero viver aquilo que o Senhor disse. O que a tua palavra fala é o que eu quero viver. É isso que nós temos que levar até o Senhor. O que a palavra do Senhor fala é o que queremos viver. Deus não é mentiroso. Mentiroso é o homem, mas Deus não é mentiroso. E Deus não fica devendo nem para mim, nem para você. Então, quando nós chegamos até o Senhor com o argumento da palavra dele, e dissemos, tu disseste, foi o Senhor quem disse, a tua palavra diz isso, muito difícil Deus não entregar algo na minha vida e na tua vida. Porque ele é um Deus que ele é misericordioso. Quando Salomão inaugurou o templo, ele também usou da mesma forma. Tu prometeste ao meu pai. É assim que nós temos que ser ousados diante do Senhor, e ele se agrada de mim, de você. O Senhor se agrada de mim, de você, dessa forma. Quando a gente argumenta com ele aquilo que nós precisamos. A palavra do Senhor diz assim, colocar diante de mim a sua razão para que eu possa justificá-la. E nós, meu irmão, muitas vezes não alcançamos nossas bênçãos porque a gente não é ousado diante do Senhor. Porque a gente não faz como esses heróis aqui da fé fizeram. Quando a gente não vai da forma que tem que fazer. Se a bênção que a gente deseja, está prometida pela palavra empenhada de Deus, dificilmente haverá uma necessidade de insubmissão a ela, ou à vontade do Senhor, porque a gente conhece a vontade dele, e essa vontade está na promessa fundamentada nele. E Deus, ele é tão maravilhoso, que ele não está com a mão dele encolhida para que não possa que não possa nos salvar. Ele não está com a mão dele encolhida para isso.
Dias, às vezes a gente vive dias angustiantes. Às vezes a gente passa por situação que a gente fala, meu Deus, por que será que estou passando por essa situação? E a gente põe o nosso joelho no chão, entregamos tudo a Ele e falamos, Senhor, não consigo sozinho, mas Tu podes fazer tudo por mim. Tu podes me livrar disso. Ou Tu pode me ajudar a passar por isso. Porque a palavra diz que nada acontece quem que esteja dentro do centro da vontade do Senhor. E o Senhor, quando Jacó estava do outro lado, lá no Val de Jaboque, ele pediu ao Senhor, porque o irmão dele vinha até ele, que poupasse a mãe e os filhos dele. Para que não destruísse, né? Não permitisse que ele viesse a destruir. Mas ele fala, tu disseste, certamente te farei bem. Deus um dia usou isso com Jacó. E Jacó, na hora que fez a petição, colocou, tu disseste. E certamente te farei bem. Será que esse Deus de Jacó, de Abraão, de Davi, não é o mesmo Deus de hoje? Que não possa ouvir as nossas súplicas, o nosso clamor, que não está de braços abertos a nos receber na hora que a gente precisa dele, de colocar no colo dele, passar a mão na nossa cabeça, dizer, ei, meu filho, eis-me aqui para te ajudar. Às vezes a gente perde o que tem de nós, é a dúvida. A dúvida faz com que a gente não enxergue e não veja as bênçãos do Senhor. Porque aquilo que para nós é difícil, para ele não é nada. Ele está lá para poder entregar. Ele está lá para poder fazer o melhor para a nossa vida. Temos que entrar diante do Senhor com louvor, todos os dias com louvor. Sair da nossa cama já louvando ao Senhor. Meio a qualquer que seja a circunstância da nossa vida, ainda que a gente não veja uma luz no final do túnel. Tu és comigo, eu confio em ti, eu dependo de ti. És tu que está comigo e com a minha casa. É o Senhor que olha os meus filhos quando os meus olhos não estão. É o Senhor que está com a minha família quando os meus olhos não estão. Ainda que eu tenha enfrentando algo muito terrível, mas eu tenho que crer que o Senhor vai mudar o tempo e a circunstância da minha vida. Eu não posso me duvidar disso. Eu não posso olhar e dizer que esse Deus que eu sirvo não vai fazer algo na minha vida. Eu ouvi um testemunho essa semana que eu fiquei assim, falei, meu Deus, como tu és grandioso. Como tu faz além do que a gente pede. Como seus pensamentos não são os nossos pensamentos. E como a gente que te serve, que confia, que crê, que sabe que tem um Deus acima de nós, soberano sobre todas as coisas, muitas vezes duvidamos. Por quê? A pessoa dizia que ele estava desempregado e as contas chegando e já estava devendo muito. E não tinha como sair daquelas dívidas. E os cobradores estavam na porta. E ele não conseguia emprego. E aquilo foi virando uma bola de neve. Problemas em casa, problema com a família, problema com mulher, problema com tudo. Porque quando a gente não está bem, principalmente financeiramente, parece que é ali que o inimigo vem e abala a família. E ali ele faz um reboliço na casa das pessoas. Mas aquele homem disse que colocou o joelho dele no chão e com alma ele foi até o Senhor e disse, eu não consigo, Senhor. Sozinho eu não consigo reverter esse quadro que está na minha vida. Mas eu creio que acima de mim tem um Deus soberano
grandioso, maravilhoso, que pode fazer mais do que eu penso e que está de braços abertos a me acolher. Se tu quiseres, tu muda a minha história. E a partir de agora, Senhor, eu pego a minha vida e todo esse problema que eu tenho, entrego nas tuas mãos. E quero descansar em ti. É como diz aquela palavra, quietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ele disse que ele sentiu sobre o ombro dele como se tivesse tirado algo pesado de cima dele. Algo saiu de cima dele que estava pesando ele. E aquela noite ele descansou. Passado 2 dias, ele foi pegar na caixinha de correio, né, as correspondências, e lá haviam 4 cheques. Ele devia $80.000, tinha $1.100 lá. Não, tinha, $1.100.000, né? Eu sei que era muito dinheiro. E ele falou, meu Deus, mas isso aqui é meu. O Espírito Santo falou no coração dele fortemente, é teu. Eu vim, providenciei, tu vai pagar tudo o que tu deve e ainda vai viver até que você consiga a porta aberta para o teu emprego. Gente, eu ouvi isso de um judeu. Como é que esse Deus que a gente serve, eu creio nesse Deus que a gente serve, que faz isso, ele faz isso. E ele traz para nós o melhor. Ele é o Deus da provisão, ele é o Deus da cura, ele liberta, ele restaura. Ele está lá para nos socorrer, porque nós somos filhos dele, nós somos filhos. Nós não fomos adotados, nós somos filhos do Senhor. E ele, além de ser nosso pai, é nosso amigo. Quando entramos no quarto de guerra com ele, eu e ele e eu. Quando a gente coloca diante do Senhor qual é a nossa verdadeira forma que estamos vivendo, qual é a nossa, o que a gente precisa dele, o que ele precisa fazer na nossa vida. O Senhor vem e muda tempo e circunstância. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o nome dele tem que ser honrado. Porque nós, como crentes, nós que estamos diante da palavra do Senhor, temos que todo dia dizer, ainda que a gente nada vê, ainda que a figueira não floresça, mas a gente crê que Deus vai mudar essa situação. E nós temos que estar certo disso, por quê? Porque o inimigo coloca o dedo na gente e fala, cadê o teu Deus? Onde está o teu Deus quando tu passa por qualquer tipo de situação? E você tem que estar firme falando, tá aqui, junto comigo. Estou passando porque ele tem algo maior para entregar na minha vida, na minha mão. Não estou passando à toa. Há uma razão, há um propósito do Senhor sobre a minha vida, sobre a vida dos meus. Há um propósito de Deus. Então, a gente tem que estar firme diante do inimigo e falar, não, tem um Deus e não tem outro Deus além dele. Não servimos Baal, servimos o Deus Todo-Poderoso, o grande eu sou, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E é ele que é meu grande general de guerra, é ele que está na minha frente para guerrear por mim. Quem é o inimigo para chegar até nós? Nós não devemos temer. Nós devemos saber que nós pertencemos ao grande exército do Rei vivo. Somos soldados dele, preparados por ele. E ele que nos guarda, ele que nos protege, ele que abre porta onde não tem porta. É ele que prepara para nós o caminho aonde nem onde passar temos. O Senhor é maravilhoso. E Deus, ele é tão bom, tão bom, tão bom, que no passado, o povo experiente de Deus, que você sabe que como apropriar-se disso, aqui está o exemplo de Davi. Tu tens sido o meu auxílio.
Não me deixes, nem me desampare. Ele se baseia na misericórdia de Deus. Quando nós cremos que não importa as circunstâncias, mas que a sua misericórdia se renova todos os dias, e que ainda que a gente não esteja vendo aquilo que, né, gostaríamos de estar vivendo, Deus vai mudar nosso quadro. Deus vai mudar o nosso quadro. E Moisés também falando com Deus, tu tiraste do Egito o teu povo. É como se ele dissesse, não deixeis o teu trabalho incompleto. Começaste a construir, complete-o. Tu travaste a primeira batalha. Senhor, termine a campanha. Prossiga até conseguir a vitória completa. Deus, tu não vai me abandonar, não tem nada incompleto. Tudo que o Senhor faz é completo, é justo, é certo. Nós somos falhos, mas o Senhor não é falho. Nos socorre. Quantas vezes, estando em problemas, temos chamado, Senhor, tu me libertaste de duras provações, quando parecia haver nenhum socorro por perto. Não me abandonaste até agora, e tenho levantado o meu Ebenezer. Até aqui o Senhor me ajudou. Tais coisas trouxesse teu servo até aqui para expô-lo à vergonha? Você ainda vai perguntar para ele, o senhor quer me expor à vergonha? Não, porque não é interesse de Deus fazer isso comigo nem contigo. O interesse de Deus é que o nome dele seja glorificado na terra. E que ele seja conhecedor de todos. E que todo joelho venha e se dobre a ele. E que reconheçam quão grande ele é. Quão grandes coisas o Senhor tem para fazer na nossa vida. E a tua, olha, ainda diz assim, Senhor, Davi chega em determinado lugar da vida dele e argumenta da seguinte forma, Senhor, perdoa a minha iniquidade, pois ela não é pequena, ela é grande. Senhor, estamos diante de ti, perdoa os nossos pecados. Tem pecados em nós ocultos que não conhecemos. Senhor, perdoa, porque pensamos, porque falamos, às vezes agimos, coisas que desagradam o Espírito Santo de Deus. Então, se estamos aqui ainda nessa terra, é porque ainda não somos varões perfeitos. É porque a ele ainda tem propósito e algo para nos ensinar, e a gente tem muito a aprender com o Senhor. Então, nós precisamos estar como? Obedientes na palavra. Precisamos estar com a nossa fé firme. Precisamos estar mais confiantes e dizer a ele todo dia, eu dependo de ti. Eu nada sou. Eu sou pequenininho. Mas tu és tão grande sobre mim, Senhor. Me fortalece, me dê ânimo, para que eu possa ver e enfrentar o meu dia a dia, que muitas vezes não é fácil. Mas eu não vou olhar para o meu problema, não. Eu vou olhar para o meu grande Deus, aquele que vai mudar a minha história, aquele que vai trazer até mim e mostrar para todo mundo quão grande ele é. Porque nada, ele não há nada que ele não consiga trazer à tona e fazer com que aquilo que está morto viva. E às vezes, diante de uma dificuldade, às vezes diante de uma falta de financeira, ou às vezes diante de uma doença, ou às vezes diante de um trabalho difícil, às vezes a gente esmurece, mas não é para a gente esmurecer. É que a gente tem, aí a gente ainda tem que ter ânimo diante de tudo isso e dizer, Senhor, muitas das coisas que a gente passa somos nós que provocamos. Então, nós temos que usar os nossos argumentos na oração.
Mas ser sincero com o Senhor, se estou passando por isso, foi porque eu agi dessa forma, assim, assim, assim. Me ajude. A transparência com Deus, a vida de intimidade que tu tem com Deus, é o que define os teus dias a dia, teu dia a dia. Nós estamos passando aqui dias difíceis, eu e o Antônio. Não é financeiro, não. É o próprio Satanás tacando em cima da minha família. Mas eu creio que o Senhor muda. Aqui ele não vai bater, não, porque aqui é residência do meu Jesus Cristo, do meu grande Deus. É aqui, não é residência dele, ele não vai entrar, nem como visita, não quero ele aqui. A minha casa está guardada. Aqui, ei, pode sair retirada. E nós cremos que Deus vai mudar a história. Nós estamos crendo, eu creio. Todo dia eu estou louvando, todo dia eu tenho uma palavra, todo dia eu me apego a algo que o Senhor fala na palavra dele, e todo dia eu lanço uma palavra, porque eu sei que o Senhor vai amolecer o coração de pedra que está. Eu creio nisso, que ele vai mudar tempo e circunstância. Eu falo todo dia, Senhor, eu confio em ti. E eu sei que tu está conosco. Eu sei que tu está na minha casa. Eu sei que o Senhor guarda os meus. Depois de ti, Senhor, minha família é algo mais importante que tem. E a família é a menina dos olhos do Senhor. Faça uma obra, Senhor. Amoleça aquele coração. E mostre a ele e a todos que tu é Deus sobre a nossa vida. Que cremos em ti. Então, a gente é tão pequeno. E Deus é tão grande, tão soberano sobre a nossa vida. Às vezes vem para nos desanimar, para nos tirar do centro daquilo que Deus quer. Mas a gente não pode murmurar e nem esmorecer diante daquilo que o inimigo quer. Porque quando você está firme no Senhor, ele vem por todos os lados para te tirar do centro da vontade do Senhor. Mas a gente que conhece a palavra e que estamos firmes, estamos crendo que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para cumprir na nossa vida. Então, meu irmão, não sei qual a necessidade de ninguém hoje, mas creia somente. Entre em oração com argumento. Argumente ao Senhor. Senhor, a tua palavra diz que praga nenhuma chegará à minha tenda. Eu tenho que crer e viver isso. A tua palavra diz que o Senhor é meu refúgio e minha fortaleza. A tua palavra me diz que o Senhor é quem guarda a minha casa. A sua palavra diz que o Senhor aninha nós embaixo das tuas asas até que a calamidade passa. E eu estou crendo nisso. É a palavra do Senhor que diz isso. Então temos que trazer todos os dias, relembrar o Senhor da palavra dele. E crer que Deus, quando ele começa uma obra no ser humano, ele vai terminar. Mas o inimigo, quando vê, o que ele vai fazer? Ele vai em cima, tentando, de tudo quanto é forma, tirar você do foco. Principalmente quando tu é novo convertido. Mas Deus, ele não perde para o inimigo. Então, quem bate em retirada é o inimigo. Porque quem está acima de tudo é o grande eu sou. É o soberano Deus que nos guarda e nos protege. Então, não sei hoje qual é a tua necessidade, mas eu sei de uma coisa. O Deus que nós servimos, ele é fiel para cumprir tudo o que ele prometeu na tua vida. Tu disseste, tu vai cumprir. Tu falaste, tu vai cumprir. E toda a promessa que ele lançou sobre a sua vida vai se cumprir.
porque Ele é Deus. Então, meu irmão, só creia. E fale a Ele, Senhor, a única coisa que eu te peço, tende misericórdia de mim, porque eu sou pequeno e eu dependo de Ti. E louve ao Senhor, adore o Senhor, busque o Senhor com toda a tua alma, porque Ele está do teu lado e é contigo. E o que prometeu, vai fazer, vai cumprir, na minha e na tua vida. Amém? Eu deixo aqui a rica oportunidade, crendo que Deus já fez na minha e na tua vida e já mudou histórias aqui, em nome de Jesus. Amém?